Se preocupe em fazer um trabalho que faça sentido para você, mas ouvindo o seu cliente. O cliente, ele é a nossa maior inspiração. Tudo bem que ele é a nossa razão de ser também, mas ele tem que ser a nossa maior inspiração. A gente tem que encantar o cliente. Isso vale muito, assim. Quando conseguem acertar e fazer dessa forma, a gente se encanta, a gente gosta e a gente compra. Feliz. Deixa de ser pelo preço. Deixa de ser pelo preço. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast de marketing, empreendedorismo e liderança. E hoje eu tô com um líder inspirador da GE Healthcare. Seja bem-vindo, Felipe Xavier. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar a gente nos mais variados horários. Estamos aí para falar bastante hoje. Economia da atenção, que é o que a gente vive em latência hoje. Que é o quê? Como você chama a atenção das pessoas e retém a atenção das pessoas. E esses caras midiáticos, eles são reis nisso. Então, ele pega algumas frases que num recorte de rede social, cara, viraliza. E aí você usa a polarização a seu favor. E aí você começa a jogar para um lado e para o outro. E aí eu pergunto, como que uma marca consegue se apropriar dessa economia da atenção e não levar por esse lado político, né? Mas conseguir navegar nessa economia da atenção. Até no B2B, B2C, falando de saúde. Como que vocês fazem isso hoje lá? Vamos dar um passo para trás, no que você falou de B2C, B2B. Eu gosto muito dessa temática e eu tenho a felicidade de trabalhar em uma empresa que tem um pensamento muito alinhado com o meu. De human to human. Isso é o que existe para fazer sentido hoje. Independente do mercado, independente da empresa. Faz total sentido, né? Tomamos conhecimento e clareza de que são pessoas. Em qualquer que seja o CPF ou CNPJ. Exatamente. A pessoa por trás. E a atenção que a gente está disputando é de pessoas. Sim. Né? Então, o nosso desafio na saúde é como eu apareço mais em todos os momentos onde você consome coisas sobre a saúde. Esse é o meu desafio. Por quê? O dia tem 24 horas. É o mesmo dia para todo mundo, certo? Eu disputo com o seu celular, com a sua família, com o seu trabalho, com um monte de coisa. Como é que eu te dou momentos de prazer, consumos de conteúdo de prazer relacionado à saúde que vão fazer você escolher a minha marca? É essa atenção que eu quero. Eu não quero disputar nenhuma outra. É o tempo de qualidade, né? É o tempo de qualidade. Como é que eu chego nisso, né, cara? Esse é o maior desafio, né? Porque... É difícil. Porque tem tantos canais hoje. Por exemplo, OH pra mim é um dos principais hoje, falando de telas, porque a gente tá o tempo todo no celular. Sim. E é ser impactado no elevador, shoppings e tal. Tanto que essa força toda a Globo comprou a Eletromídia pra chegar mais, porque tá perdendo a força da TV. Como você faz esse media mix, né? Pra chegar nessa atenção? Porque falando de human to human, normalmente quem compra de vocês é quem? Eu acho que esse é o primeiro desafio, de entender quem que é o ICP, né? Quem é o comprador ideal. A GE Healthcare hoje é uma empresa que ela atua em 4 frentes. Então nós temos um portfólio de máquinas grandes de imagem, são as ressonâncias, tomografias, mamógrafos, máquinas menores de ultrassom, uma segunda vertical, nossas máquinas de suporte à vida, então monitores, anestesia, são equipamentos que ficam ali operando 24/7, e temos uma parte também de contrastes, que é a nossa divisão que conecta tudo. Então, quando você pensa nesse... Que contraste é farmacêutico. Farmacêutico. É a nossa... líquido ali. Exatamente. É o que ele vai permitir que o exame mostre o que o médico quer ver. Então, quando você olha para esse portfólio completo, nós temos o portfólio mais completo da indústria. Então, ele vai me dar vários desafios, porque eu preciso comunicar tudo, né? Então, é um portfólio muito amplo, com muitas coisas. Quem é o cliente da GE Healthcare hoje? Depende do produto. Então, uma ressonância, é muito difícil vender uma ressonância direto para um médico. A ressonância ela vai demandar um estudo, você vai ter que ver se vai conseguir acomodar o equipamento, tem o peso do magneto, então a sala precisa ser preparada. A gente está falando mais de hospitais e clínicas. Mas um ultrassom, por exemplo, o médico pode comprar pelo nosso e-commerce, por exemplo. Isso é o mais louco, né? Você fala um negócio, os caras têm e-commerce, velho. A gente fez uma pré-entrevista e falou, tem e-commerce. Cara, isso é muito legal. E olha... A gente fala disso há um tempo, tá? Eu vou fazer um recorte aqui e eu volto na sua resposta. Não esqueci dela.
Em 2016, a gente patrocinava os Jogos Olímpicos, ainda enquanto conglomerado GE. E a parte de saúde, a gente ativou a policlínica, então a gente tinha muitos equipamentos lá para cuidar dos atletas, e a gente trouxe para a Olimpíada um ultrassom portátil chamado V-Scan, um equipamento de mão. Ele ficava ali, alguns esportes que eram mais propensos a ter fraturas, a gente deixava disponível. Atletismo é um dos maiores. Atletismo, a gente tinha rugby, né, nos Jogos Olímpicos, então ele ficava ali. Teve uma atleta que visualmente iriam tirar ela dos jogos por conta do que aconteceu com ela. No campo, fizeram um ultrassom nela e aí ela foi direcionada para a policlínica, ela não perdeu as Olimpíadas. Ela teria sido sacada dos jogos e ela voltou a competir. Então, mudou muito, né, o que o equipamento pode fazer. Cada vez mais a nossa jornada tecnológica tem sido para trazer mais precisão e mais eficiência. Então, comunicar isso para todos os nossos clientes é o nosso grande desafio. Então, a gente aposta... E aqui acho que a gente está sempre tentando acertar a régua no mix. O mix é o nosso desafio, né? A GE Healthcare hoje na América Latina, ela faz 150 eventos por ano. Pouquinho. Dia sim, dia também, praticamente. Então a gente tem grandes eventos de radiologia, a gente tem grandes eventos de cardiologia, a gente tem grandes eventos de ultrassonografia. Cada especialidade médica vai ter a sua necessidade e a gente tenta criar um calendário que faça sentido e consegue conversar com esses médicos, mostrar as tecnologias, em alguns casos desenvolver coisas em parceria. Isso é uma parte que a gente tem ativado bastante. Mas se você pensa no Brasil, eu tenho hoje uma base instalada de mais de 110 mil equipamentos, 20 mil clínicas e hospitais. Todo mundo é meu cliente, basicamente. Praticamente. É que dificilmente o cara vai comprar... São os equipamentos que tem tantos players também, né? Uma ressonância deve ter 5 players no mercado global. Porque não é muito desafiador você montar uma máquina dessa, Sim. né? Assim como uma aviação, que a gente já vai falar também. A gente chega lá. Vamos chegar lá. São Legos muito complexos de se montar, né? Mas, sim, os equipamentos maiores, um ciclo de venda, às vezes, pode chegar a 2 anos, né? Porque você vai olhar o equipamento, às vezes a gente leva o cliente para ver isso em operação, às vezes pode levar na fábrica. Eu tenho uma dúvida, entender. Ele é feito sob medida para cada sala? Como que é? Ele é um padrão? Não, as máquinas elas já têm o seu default. O que você vai eventualmente conseguir é fazer alguma customização de software para atender uma necessidade especial, esse tipo de coisa. Mas ela já é padronizada, porque senão ficaria impossível de você atender o mercado. Imagino. Até porque a forma como o mercado de saúde ele é estruturado, e isso acontece em outras indústrias, né? Mas você tem peças que só são fabricadas em um único lugar. Painéis elétricos, né? Então você depende de alguns mecanismos, e lógico, você vai produzir uma parte maior em algum lugar, mas é um hub de distribuição global, né? Uma cadeia global de fornecimento, não tem jeito. Nós operamos dessa maneira para a saúde também. E fábrica de vocês é Brasil ou vem tudo de fora? Não, a gente tem uma em Contagem, Minas Gerais. Historicamente a GE tinha grandes instalações ali, né? Então a gente aportou a fábrica lá e ela funciona como um hub para o Brasil inteiro. E aí você falou desse mix de mídia. Qual que é o principal que vocês focam hoje, tirando os eventos? O evento eu acho que é o principal de relacionamento, né? Que human to human é relacionamento que faz a compra ali no final do dia. Mas que outros tipos de... Eu gosto de fazer um blueprint disso para quem tá ouvindo a gente, entender quais são os caminhos possíveis que estão dando certo para cada pessoa, que daqui a pouco também pode não dar. Boa. Que a gente vai mudando toda hora, é muito dinâmico. É isso. O nosso time que lidera toda essa estrutura de inteligência está cada vez mais afinado. Isso é muito bom, né? Então, a gente até teve um desafio quando a gente fez o spin-off, e daqui a pouco a gente chega lá, mas logo que a gente virou uma empresa independente... Foi uma série da GE, aí fez o spin-off. Vamos lá. Quando a gente virou uma empresa independente, a gente tomou o desafio de dobrar o resultado das ações geradas pelo time de marketing em 2 anos. A gente conseguiu em 18 meses. Olha só. Então, muito bom. E o refinamento do trabalho é que foi muito importante. O que estava bom a gente conseguiu ampliar, né? O nosso always on de search, tudo isso, a gente foi ali na unha,
acertando bem, né? Eu te diria que o nosso always on, ele deve estar ali 15, 20% do que a gente investe, né? Porque é isso que eu te falei, os momentos de qualidade do médico, a gente tem que passar na frente dele, né? Não adianta eu saber que a pessoa olha para a tela do celular ou movimenta a tela do celular, se em nenhum momento ela vai ver alguma coisinha minha ali, né? Então a gente precisou achar esse mecanismo e fazer aparecer. E é bom que até internamente tá mais fácil a conversa, né? Porque todas as ações de marketing, quando você foge um pouco da área e das pessoas que são relacionadas a marketing, comunicação e tudo mais, é meio intangível. É meio completamente, né? Por mais que a gente cria o KPI junto, né? A gente cria junto. Só que você sempre cai naquela, não sei se é isso, esse tipo de coisa. São as discussões que a gente tem, né? Diariamente. São as nossas batalhas, né? Diária, São as nossas diária. batalhas. Mas quando o outro lado fala pra nossa gente, né? Nossa, eu vi aquilo que vocês fizeram. Que legal. Que genial. O ano passado a gente fez Fazia muito tempo que a gente não apostava nisso, mas a gente fez um anúncio de uma página no Dia do Médico. Em que canais vocês fizeram? No estado de São Paulo. Estadão. Então pegamos um médico. Ó, pra você que tá ouvindo o podcast, ainda existe jornal impresso, tá, gente? Ainda existe. Pra quem não acredita nisso... Papel é valioso. É valiosíssimo. Papel é valiosíssimo. Pra quem tá ouvindo também, fica a dica que fora de São Paulo, né, você vai pro interior do nosso estado e outros lugares também, é o que vale. É o que circula. E o jornal passa de mão em mão ainda, né? Então, dica valiosa. Não é só aí pra sujeira do seu pet. Não, o pessoal lê ainda. Não. É muito bom, cara. É legal tirar essa... A gente acha aqui em São Paulo, né? Principalmente nessa bolha que a gente vive, Faria Lima aqui, que tá tudo digitalizado, que não existe mais revista, que não existe mais jornal. É legal esse desmistificar que ainda dá pra usar, ainda faz sentido. E o retorno a gente viu foi brutal. Né? A gente pegou um médico que é próximo, temos uma história, sabemos o que acontece com ele, né? E usamos ele como um personagem para homenagear todos os outros médicos. Foi genial. Foi genial. Melhor que um ator, né? Melhor que qualquer coisa que a gente pudesse fazer. Porque quem se viu ali? O médico. O médico, que é o meu público. Né? Eu falo com médicos e pacientes. Mas quem vai escolher, quem tem a tomada de decisão entre um equipamento, é o médico. Né? Ele é a opinião que vai ser consultada pelos meus clientes. É a sua autoridade, né, ali na ponta. Exatamente. Né? Então, a gente consegue fazer essas brincadeiras, né? A gente tem uma parte do budget para essas ações e aí a gente decidiu fazer isso, mas cada vez eu te diria que a gente está entendendo melhor a nossa audiência. Esse é o caminho irreversível para o nosso sucesso, assim. Mais e mais ouvir o nosso cliente, estar perto dele. Eu vou muito para cliente, né? Eu tô ali, eu quero saber, eu vou em evento, quero falar com eles, saber o que eles estão ouvindo, o que eles estão sentindo, como eles estão percebendo a marca, né? Eu quero ouvir da boca deles, porque não adianta eu achar que o time fez um trabalho maravilhoso, eu ver uma campanha, eu quero a reação. Cara, é muito louco você falar isso de uma marca que tem mais de 130 anos, é isso, né? Foi inventada por Thomas Edison, velho. Você tem ideia do que a gente tá falando aqui? General Electric faz parte da história da humanidade. Você falou que são mais de 11 mil patentes. 11 mil patentes. Cara, é um negócio surreal, assim. A gente não tá falando de inovação, a gente tá falando de invenção, cara. Tipo, criar mercados, criar produtos que impactam a vida de tantas pessoas, com tantas coisas, cara. Então, eu acho que o trabalho é muito falar, gente, a gente tá aqui ainda, né? Tem esse legado e pode confiar, porque você sempre confiou na gente. É tipo meio isso, né? A GE operou como o maior conglomerado industrial por mais de um século. E tomou a decisão de separar as empresas, para justamente elas serem melhor para os seus mercados, criar mais valor em cada um dos mercados. Então eram 3 GEs, cada uma virou independente. A saúde foi a que fez o primeiro. Desde janeiro do ano passado, 2023, a gente opera como uma empresa independente. 2022, a gente conduziu uma pesquisa global com uma consultoria que é muito boa para a marca. E eles identificaram
que para o público da saúde era imutável a marca GE Healthcare, porque ela trazia a confiança, e se a gente mexesse isso, a gente ia ter que reconstruir toda essa confiança, que ela estava atrelada ao nome, né? Então, Cara, desculpa. não mexe, Obrigado, obrigado. Não entendemos e aprendemos. É reconhecer o legado, né, cara? E aí fizemos exatamente isso, porque e essa percepção, ela leva muito tempo, né? Qual era a percepção de que o equipamento, ele é o melhor possível e ele vai salvar vidas? A gente não quer brincar com isso. Exato. Então, o que a gente fez? Vamos manter o nome da empresa e vamos mexer nos outros elementos. Então, quando você olhava a grafia de GE Healthcare, era uma letrinha normal, tranquilo. A gente traz o C da palavra healthcare para um C maiúsculo, para mostrar que a gente está intensificando o cuidado. Né? Cuidado. O cuidado, ele cresceu, ele ganha mais valor para nós a partir do momento que a gente se separa. E a gente amplia o tamanho de GE Healthcare para você conseguir identificar com mais facilidade. Cor, outro elemento forte de mudança aqui, né? Que é o azul. O azul GE, tradicional, você sabia. A gente vai para o roxo. Cor humana, quente, que aproxima. Por quê? Porque a gente passa a falar com o paciente quando a gente se transforma em uma empresa independente, né? Antes a gente não falava com o paciente, ele não fazia parte das nossas narrativas. Porque a GE era B2B. A GE era B2B, né? A GE vendia turbina de avião, a GE vendia grandes equipamentos, né? E até o saúde era o negócio mais transacional da GE naquele momento. Então, a gente faz essa repaginada, apresenta essa marca nova com um propósito muito forte. Também, toda a fase do spin-off, eu fui uma das 2 pessoas na América Latina que trabalharam para fazer essa transição. E a gente tinha voz ali, gente votamos entre os roxos, tivemos 50 tons de roxo para escolher, aquela coisa, um processo muito legal. Então, líderes Quanto de tempo todo vocês mundo... ficaram no rebranding? Uns 8 meses. A galera acha que em uma semana faz, né? Não. Rapaz, é um trabalho A gente começou em 2021 o processo de escolha da parceira, que já tinha trabalhado com a GE, então era bem uma tranquilo. Agência de branding que fez pra vocês. Foi. Aquela que tem o ranking das marcas mais valiosas do mundo. Né? A gente sabe. Então a gente contou com a parceria deles e o processo até o final, até a última entrega deve ter dado até mais, porque quando a gente definiu o propósito, eles ainda estavam conosco. Então acho que deve ter dado uns 10 meses. Bem intenso. Bem assim, intenso. você tá trabalhando com um legado, né, cara? Não tem como ser rápida uma decisão dessa. Não. É muita coisinha que tá envolvida no jogo. E alinhamentos, por mais que a gente fosse ser independente, a gente tava socializando as coisas com as outras GEs, né? Para todo mundo poder construir a mesma narrativa, e a gente teve peças ali que posicionavam as empresas juntas. Acho que é um processo que eu vou lembrar vou contar até tá velhinho, sabe? Como é que foi mudar a marca? Vou estar lá na beira pescando, né? Vou estar pescando. Senta aí que eu vou te contar como foi esse Senta aqui do lado do vô. Porque legal, foi um negócio, assim, realmente especial. Trabalhar com isso e depois ver a materialização, né? Você vê um brand book novo, com tudo ali, palavra que você colocou, né? Tipo, é um filho que nasce, né? Filho que nasce. E o processo, muitas vezes, trabalhar em empresas multinacionais, a complexidade da tradução no dia a dia, a gente passa desapercebido, porque você faz. Mas quando é um propósito, quando é algo que você vai eternizar... Vocês começaram em inglês ou em português? Porque tem muita gente que já começa no inglês, já, o propósito. A gente tem ele em inglês, e aí eu tive que trazer pro português e pro espanhol. É uma recriação, não é só uma tradução. E o português, ele tem nuances. Tudo bem que talvez seja a minha língua nativa e eu perceba dessa forma, mas eu não vejo em inglês, por exemplo, né? Tanto é que eu brinco, tá com dificuldade de escrever alguma coisa, escreve em inglês. É mais racional, exatamente, se é sintético e vai fácil. O português, ele te traz algumas coisas que na leitura você lê e você fala, essa frase me soa arrogância. Essa frase me soa prepotente. E você não pode cometer esse tipo de erro
num reposicionamento de marca, né? Então a gente fica ali muito cauteloso, muito cuidadoso. Tem palavras que aproximam, palavras que distanciam. É complexo esse jogo de palavras num relançamento de marca. Mas aí depois que a gente viu tudo, fez muito sentido. O nosso propósito hoje é criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites. É um propósito muito forte. E os funcionários se encontram nele. Isso é bom. Quantos funcionários tem a Healthcare? No mundo inteiro nós somos 51 mil. Pouquinho. E aqui na América Latina somos um grupo de 4.500. Caramba, cara. A gente tem fábricas no México que são muito grandes. A sua cadeira tá do México pra baixo? Tá, onde que tá? Isso, México pra baixo. América Latina é México pra baixo. É que tem Latam que o pessoal não pega México, né? Tem lugar que é Estados Unidos, México e Canadá. Pra gente não. Nossa divisão global é USCAN, então Estados Unidos e Canadá. China, um segundo mercado, e um terceiro mercado que é International. A gente tem essa divisão, né? Então, para o acionista conseguir olhar e entender nossa performance, ele olha nesses 3 mercados. Então, a gente tem um CEO global, um CEO para cada uma dessas zonas, e aí dentro de International você tem muitas outras subdivisões, a América Latina é uma delas. Cara, e vamos falar de DNA de inventividade. Eu ia falar inovação. Não. É inventivo. É inventivo, sim. Porque é totalmente diferente. Inovação, talvez você vai melhorando o que você já tem. Uhum. Invenção, que é o DNA que vem lá de um cara que eu acho que foi o maior inventor da humanidade, que é o Thomas Edison, começou com eletricidade. Aí tem aviação. Aí tem saúde. E aí... Cara, você falou de contraste, que já tá indo pra linha da farmacêutica, né? Que você tá injetando alguma coisa na pessoa, não é só um device. Uhum. Que mais vocês ficam olhando, assim, na hora de pensar em coisas? Qual que é o caminho? É tipo, tem uma necessidade de algum cliente específico, é um médico, é uma dor, ou tem uma visão de futuro que, cara, isso vai ser uma necessidade daqui 10 anos, vamos fazer. Como que é isso lá dentro? Quando nós éramos um conglomerado e... eu fui picado pelo bichinho Thomas Edison. Porque você começa a trabalhar ali, era muito forte o legado dele. No nosso escritório até hoje nós temos uma foto dele. Né? E era muito propagada a forma como a gente via a inovação, porque ela tocava todas as frentes que você falou. Não era uma coisa única, não era não era ou, era tudo. Né? Tinha uma... A GE antes ela era conhecida como a empresa do Imagination Network. Se existia um problema no mundo, a gente queria resolver. E vinha do Thomas Edison, essa era a frase dele, né? Eu descubro um problema do mundo e depois eu vou resolver. E nós tínhamos centros de inovação, centros de pesquisa espalhados pelo mundo, com linhas de pesquisa atuais e linhas futuras. H1, H2, H3, famoso. Isso aí. Né? Você tinha que estar olhando e essa preocupação. Quando a gente se separa, vira uma empresa independente, uma coisa que logo de cara a gente percebeu era, inovação sempre foi fundamental para os nossos clientes, né? A forma como eles viam essa efervescência de novas soluções da GE, a gente não pode mudar. Então a gente conseguiu arquitetar e manter o mesmo investimento em inovação e pesquisa que o conglomerado. Naquele momento a gente investia $1 bilhão em P&D, a gente separa, a gente anuncia $1 bilhão para o mundo inteiro, né? E hoje, quando a gente pensa no nosso setor da saúde mesmo, as necessidades elas são mais latentes. Então a gente está bem mais concentrado em desenvolver produtos que aumentem a eficiência e produtividade, melhorem o acesso. O acesso ainda é uma questão muito complexa. Quando você pensa nessa região internacional, mundial, o Brasil tem similaridades com muitos outros lugares, né? Aqui... vira um sandbox de teste, né? Com certeza. E eu até arrisco dizer que uma das jabuticabas do Brasil é o setor da saúde. Você tem aqui lugares que são referências globais e você tem pessoas que não conseguem acesso a nada. A gente vai pro limite e a gente vai pro extremo tecnológico, que quando nós trazemos executivos do mundo inteiro aqui para ver algumas coisas
Eles ficam espantados, maravilhados. O cara acha que vai ver a floresta amazônica, ele chega aqui tem mais tecnologia do que em Nova York. É isso. E é isso mesmo, a área da saúde aqui é muito desenvolvida, cara. E aí você tem, por exemplo, um hospital em Barretos, 100% SUS, que trata paciente do Brasil inteiro. Eles escolhem ser tratados lá, porque eles são referência e eles têm um conhecimento sobre a doença que é o que vai fazer você viver. No nosso caso, assim, o Brasil, ele é muito bom. O Brasil é muito bom. Eu acho que em algum momento a gente vai acertar os ponteiros, assim, e isso aqui vai... Democratizar a saúde, que eu acho que é o grande lance, né, cara? Porque até acesso a todo mundo é complexo num país tão grande assim, né? As fronteiras são muito extremas, né? E aí a gente vai buscar tecnologias que elas melhorem tudo isso. Então, igual a gente falou aqui, o ultrassom portátil, antes ele dependia de algumas coisas para funcionar. Você tinha que ter energia por perto, ele tinha cabo. Hoje não. Hoje ele é um device wireless com bateria. Você leva, você faz ele aqui, você já recebe no seu celular, você manda para onde você quiser a imagem. Cara, imagino que o preço também vai caindo conforme vai passando o tempo também. Exatamente. Tudo... Que eu acho que é aí que entra a democratização. Tipo, a máquina de ressonância de chutar aqui, de 5 milhões vai caindo até chegar em alguns mil. E talvez você ainda vai ter aquela máquina. Mas você vai ter um portfólio mais amplo que ele vai funcionar bem. Você tem máquinas que elas vão... Você não vai precisar ter o meu estado da arte em todos os lugares, né? Então isso acontece sim, a gente tem visto o portfólio, ele vai... A gama aumenta, né? Então até você chegar no premium antes, era uma escada muito curta. Agora não, essa escada ela é maior, né? Então... Vocês vão criando mais produtos de entrada, mid-tier, high-end, né? Uhum. Não é só o high-end que vende, né, cara? Não. Você não pode ter só o high-end. E a gente aporta... Uma coisa muito boa que eu tenho visto é como a inteligência artificial está beneficiando o nosso setor da saúde. É isso que eu puxar. Isso está sendo, assim, brutal e vai ser cada vez mais exponencial. Já tem máquinas que têm inteligência artificial implantada, já entregue, funcionando? Olha que coisa sensacional. O FDA, que é o órgão dos Estados Unidos que regula... Anvisa, americana. Isso, exatamente. Eles têm uma lista de pedidos só relacionados a AI na saúde, tá? Esse ano, a gente ficou no topo dessa lista com 80 pedidos, dos 800. Nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nós estamos no topo dessa lista. Hoje eu já tenho um portfólio com mais de 200 soluções que são AI. Não necessariamente generativa, né? Eu acho que até é bom separar isso, porque o que está latente hoje Exato. É a generativa do ChatGPT, Runway, todas essas que criam textos e imagens. Mas a IA tem uma gama muito maior do que isso. Tem uma gama muito ampla, né? O que a gente vê muito valor no setor da saúde é a velocidade e a capacidade de comparações. Busca de padrões, identificação... E a preditiva, né? E a preditiva. Então, a gente tem talvez a solução hoje que é mais fácil de você perceber o valor é uma que a gente chama de Ericon DL. Isso é um software que você pluga na ressonância. Ele foi desenvolvido inicialmente para melhorar a qualidade do exame. Ele vai reconstruindo o exame em tempo real e... Melhora a qualidade da imagem? Elimina ruído, né? Umas coisas que para Às vezes a pessoa tem um tremelique ali, não saiu tão bem, resolveu o problema. Né? Também resolve. Legal. O que acabou acontecendo? Ele reduz o tempo de exame. Não era o que a gente estava buscando, mas ele veio acompanhado disso. Então, quando colateral. O efeito colateral maravilhoso, porque em alguns casos, e ele pode ser usado para o corpo inteiro, para todos os exames. Em alguns casos, 70% de redução. Olha a mágica disso na operação médica. A gente tinha um cliente no norte do Brasil, tá? Não tô nem falando do eixo Rio-São Paulo. Sim. Um cliente no norte do Brasil que estava com um problema de fila para ressonância. A gente apresenta a solução para ele. A solução entra em operação. Esse cliente chega a fazer 90 ressonâncias em um único dia. É um dos melhores resultados que a gente tem conhecimento no mundo, tá? Em uma operação 24/7, ele acaba com a fila dele em semanas. Isso falando de imagem, né? Imagina agora para o laudo médico, para auxiliar um médico ali
a ver direito a imagem, às vezes tem uma coisa ofuscada, até tem uma segunda opinião ali, a IA vira aquele filtro para ele ter certeza do que ele tá vendo ali, né? No passado, a gente teve um trabalho também voltado à mamografia. A mamografia é um exame que, historicamente, ele é difícil, certo? É um exame que envolve dor, é um exame que tem um incômodo, invasão, né? É complexo. Não temos lugar de fala, mas é complexo. Mas dá pra sentir essa dor também. E outra, o câncer de mama, ele afeta homem também. É importante falar isso. É importante, audiência, conhecimento não ocupa espaço, né? Saibam que tem que todo mundo olhar e estar preocupado com saúde. Mas tem um grande problema na mamografia, que é o falso resultado. O posicionamento da paciente, ele é de extrema importância na hora de uma mamografia. E aí a gente trabalhou com um hospital para desenvolver uma solução que validasse o exame na hora. Então a mulher era posicionada, ela fazia o exame e essa solução ela fazia a comparação das imagens e ela conseguia dizer se o exame estava válido para ele ser analisado e o laudo gerado. Então você não estressava a paciente, ela não ia embora e depois recebia uma nova convocação, né? E isso, AI também ali envolvida, obviamente, mas você vai trazendo o nível de segurança do exame para uma eficiência que você não tinha antes. A eficiência bateu 99% dos exames. Demais. Muito bom, é muito bom. E aí como que vocês fazem, né? Beleza, tive esse resultado. Para eu comunicar isso para o médico, como que chega isso? Como que vocês fazem? Eu disparo um e-mail? Ou eu faço um evento e explico para esse cara? Chego... Qual que é o caminho? Nós temos a felicidade também de ter um time de pesquisa e desenvolvimento na América Latina, né? Então, conforme a gente vai trabalhando com essas coisas, a gente já desenvolve trabalho científico realmente. Então, uma das formas mais, talvez, fortes para o médico de receber uma informação é o conteúdo científico. Então, a gente prepara um white paper mesmo, com o detalhamento do que foi, o que é, o benefício, né? Então, temos um white paper de Eric Ondiel, temos de solução para mama. Então, temos uma série de white papers. Só na América Latina a gente já publicou mais de 100. Cara, que demais. Então, a gente propaga isso e depois a gente propaga o resultado do white paper, né? O principal achado, o principal finding desse estudo. A gente usa os nossos canais de comunicação normal para ativar. E aí, quando toda a oportunidade que a gente tem faz sentido, a gente reforça o dado. Mas a gente se pauta muito pela informação científica da coisa. Porque o médico, ele tem um nível de conhecimento científico altíssimo e ele não para de estudar, né? O médico, ele está sempre se desenvolvendo, buscando mais conhecimento. Então, se a gente solta uma mensagem que ela é frágil, não vai fazer sentido para ele, né? A gente tem que dar algo que tenha substância, conteúdo e ele consiga de fato ver o valor e consegue depois incorporar isso na rotina médica. Eu imagino que seja até um desafio, você que é um cara que foi formado em jornalismo, né? Que é o desafio de transformar uma coisa que é super técnica, que seja atrativa para um cara que é técnico também, né? Que esse é o grande desafio, porque querendo ou não, eu posso mastigar esse estudo científico, posso resumir numa IA, coloco no chat GPT, resume para mim e faz um post para o médico. Mas você deixa o negócio não humano, né? Você perde essa... Você pode até resumir ali, mas depois você humaniza isso. E transformar isso, né? Tipo, pô, o cara não tem tempo mais hoje. O médico tá resolvendo problemas e salvando vidas. Pra ele ler um artigo desse, que às vezes tem 15 páginas, 20 páginas, o cara não para. Ele vai ver só o resumo. Como que eu faço, né? Pra aprimorar esse resumo? Eu acho que isso foi um grande desafio pra você. Você chegou a estudar um pouco de medicina, estudar um pouco a fundo isso? Não. O que eu estudo são pessoas, de verdade. Isso... Eu tenho uma coisa que não é única, mas eu vejo um traço bom de desenvolvimento de pessoas que têm essa capacidade de estar inquieto. Eu sou muito inquieto por natureza e aprender é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. E as pessoas são uma fonte de aprendizado. Eu amo o material humano. Eu tenho uma paixão pelas pessoas. Então é fácil para mim extrair. Geralmente eu sou aquele que chega,
numa festa e eu vou conversar com a pessoa que eu nunca vi e a gente vai parecer melhores amigos. Acho que eu sou bom ouvinte. Sou desse talvez. time também. E as pessoas me entregam o que eu preciso, né? E eu, a partir dessas coisas que eu ouço, que eu testo, você acaba chegando numa equação que ela é boa, porque ela é real, né? Eu ouvi de você que era aquilo que você queria. Aí eu falo com outro, com mais uma, com outro ali, e eu tenho uma amostragem muito viva de como fazer, né? Pode ser que a gente erre um pouquinho. E errar é bom. Errar rápido é melhor ainda. Faz parte do processo, Faz né? A parte gente do não precisa ter processo. medo de errar. A gente tem que ter medo de continuar errando. Exato. No mesmo Cometer assunto. o mesmo erro duas vezes, né? Isso a gente tem que ter Esses medo. são os problemas. Ou errar muito grande, né? Você calcular uma coisa, você não testar ela em nenhum momento, você achar que é uma verdade absoluta. Toma muito cuidado com verdades absolutas, né? A sua verdade, tira ela de você, divide com outras pessoas, vê se é aquilo mesmo, porque senão, às vezes você passa tanto tempo fazendo uma coisa e dá errado. O erro é muito grande. Errar grande, acho que não, a gente não tem espaço mais para errar grande. É o famoso mitigar riscos. É né? isso. O que eu faço para mitigar isso. antes de botar o negócio para rodar? É isso. Esse é o grande desafio, porque a gente às vezes fala, cara, esse é o moonshot. Esse eu vou fazer isso daqui, vai aumentar minhas vendas em 100 vezes, bora. Cara, testa antes, faz um tal do sandbox ali. Sim. Faz um campinho ali pra você testar, um mercado menor, uma outra cidade. É isso aí. E tá tão intenso tudo hoje, né? A própria indústria da música, as músicas estão encurtando de tamanho, porque as pessoas não querem mais ouvir uma música de 3 minutos. O jovem não escuta uma música de 3 minutos. Não tem mais paciência, né? Não tem mais paciência, tá tudo muito imediatista. Então é difícil você achar que, né, idealizar algo muito grande e não socializar, não testar isso, vai dar certo. É difícil. Esse é o desafio da economia da atenção, né? Porque tá todo mundo... chama de tiktokização da atenção, porque é aqueles 30 segundos ali que a pessoa tá acostumada, e já muda e muda. Eu tava falando esses dias, né, que onde começou tudo isso? A gente acha que é de agora, mas você pegar a MTV, os videoclipes no início da MTV ali, que instauraram isso, né, que os filmes eram bem mais longos, os takes. Você pega os filmes de ação, os primeiros 007... Não era aquela picotada. Não. Então você pega a mudança da linguagem de audiovisual, musical, começou ali na época da MTV. Eles são uma coisa mais clipada e tudo mais. A gente viveu isso. A gente viveu. E a coisa viveu. tá escalando agora com redes sociais. Quando você assiste um conteúdo antigo, tá? Você fala, pô, vou tirar para meu lado nostálgico. Você vai pra uma coisa... É sofrido, não é fácil. Você gosta. Aí você fica lá. Uma das maiores frustrações que eu tenho hoje é querer que minhas filhas assistam filmes que eu achar maravilhoso. Eu quero assistir com elas, eu quero que elas recebam aquela mensagem. Elas não aguentam. A velocidade, a minha menor tem 3 e a minha maior tem 7. Mesmo os clássicos, assim, né? Filmes que, poxa, tá aqui no meu imaginário, eu adorava quando era criança, não rola. As princesas da Disney, né? É difícil. É difícil. É difícil. Os live actions agora, beleza, elas topam. Os desenhos... É difícil. Tem outro que quebrar. ritmo, né? Hoje a gente assiste 15 minutos, amanhã mais 15 minutos. Vai assim. Fragmentado, cara. Fragmentado. Esse é um desafio da comunicação hoje, né? Como que a gente consegue passar mensagens densas, com qualidade, em pouco tempo, cara? Esse é o desafio da comunicação e da humanidade. Da humanidade hoje, cara. Sabe uma coisa... Isso é muito louco. Punk, Doug. Liderança. Tem muita coisa na liderança que é complexa e a gente fala pouco. Ser líder não é fácil, não é gostoso só, né? Existiu por muito tempo uma romantização do líder. Todo mundo queria ser líder. Ninguém era preparado para ser líder, ninguém estudava para ser líder. Você virava líder. Acontecia. Por quê? Porque você performava muito bem individualmente, você tinha uma progressão na sua carreira, aí você virava líder. E aí não dava certo. Desastre, né? Desastres. Vários desastres. Já cansei de ouvir em diversas situações, diversas conversas, muitas empresas. Ele era um excelente executor. Baita vendedor, virou coordenador. Nossa, acabou com o time. Acabou com o time. Por quê? Porque a gente não prepara essas pessoas. E elas não têm consciência. Às vezes o cara não tem nem a habilidade e nem queria estar ali.
Mas é uma pressão da sociedade, é tipo, não, a sua próxima evolução você não vai ser vendedor, ou você não vai ser aqui o especialista o tempo todo. Você precisa virar um coordenador, você precisa virar um gerente, precisa virar um diretor, precisa ter um time. E não é pra todo mundo. Eu acho que isso a pessoa tem que querer muito, estudar muito, se preparar. E aí, como que você entrou na liderança assim e se preparou pra isso? Porque eu vejo você que é um cara preparado. Pra falar disso, é um cara preparado. O que você fez? E continua fazendo, né? Continuo fazendo, esse é o legal. Não se acomodar. As pessoas que são mais próximas a mim, eu sempre falo isso, não se acomoda. É o conselho que eu dou para estagiário. Porque o estagiário, cara, ele entra numa empresa, em um mês ele é quase a pessoa que sabe mais da empresa do que todo mundo. Ele sabe onde fica tudo, quem tem que acessar, conhece o sistema. Eles conhecem tudo. Por quê? Porque aquilo para eles é a oportunidade, né? E aí, eu sempre mantive essa chaminha assim em mim. Como é que eu posso ajudar as pessoas a acharem o que elas precisam no trabalho, né? Isso passa por felicidade. A minha liderança, ela sempre foi muito... Acho que eu sempre fui paternalista como líder, tá? Eu cuido das pessoas, legitimamente. Healthcare com seu maior. O cara leva o brand na veia. Na veia. A minha mulher, ela sempre fala, para de falar de trabalho um pouco. Para de falar de trabalho um pouco. Pra mim não é trabalho. Me encanta, assim, o ambiente, as pessoas. E esse é um traço muito forte da minha liderança que eu identifiquei em mim, como pessoa. E eu acho que se você quer ser líder, identifica quem é você e trabalha isso. O que pode ser boa da sua liderança? Fortalece. Porque você vai ter que fazer isso, né? Ser líder é tomar decisões difíceis. Praticamente o tempo inteiro. Dar notícias ruins. Praticamente bases semanais. Contar que algo não deu certo. Ter que lidar com um problema. Estar preparado para suportar uma necessidade sua. Poxa, tem um problema, vou ter que ficar 10 dias fora. E aí, né? O que eu vou fazer agora, meu Deus? Você tem que se preparar para isso. Não, fora a pressão, né? A gente tá falando disso da pressão pra baixo, Pra de quem baixo. Tá liderado. Uhum. E fora que você tem um board ali que você tem que Sim. responder. Sim. Tem outros diretores, você tem outros pares que estão ali. Sim. Então você tem pressão de cima e de baixo, né? A liderança, cara, por mais que você seja o CEO da empresa, você tem pressão de tudo que é canto. Não é fácil. A liderança é solitária, tá? A liderança é solitária. Então, leia, aprenda, teste, converse, fale, se envolva. E o lado humano, né, que você falou, Seja cara. verdadeiro. Eu acho que o lado humano é o principal. Ouvir as pessoas. Acho que você falou uma frase ali. Ser um bom ouvinte, acho que é o melhor traço que um líder pode ter. Ser um bom ouvinte. Acho que é o primeiro, assim. Se você quer começar a ser um bom líder, aprenda a ouvir. Acho que hoje em dia todo mundo quer falar muito, né? Não, tem que ser produtor de conteúdo, tem que falar e tal, tem que ser do meu jeito. Não, cara, começa ao contrário. Escuta a mesma pessoa, entenda ela, que depois as coisas começam a acontecer direito. Se olhe no espelho para ser líder. Começa por aí. E olha que sábio que é o corpo humano. Quantos ouvidos você tem? 2. 2. Quantas bocas você tem? Depende, quando eu tô com fome parece ser várias. Né? Mas é isso mesmo. Essa é a proporção. Você tem que ouvir mais do que falar. É isso. Né? Você falou de ser bom ouvinte. Eu faço um esforço sobrenatural para não olhar celular quando estou conversando com ninguém. É um desafio. É um esforço sobrenatural. Porque a gente pega o celular, cara. Não tem jeito. Às vezes você tá numa refeição, um almoço de trabalho. Por isso que eu gosto do podcast, cara, que a gente tá aqui quase uma hora, aí, velho. só falando, velho. Mas isso é um exercício bom para você começar a criar seus traços de liderança. Pô, se você for falar com o seu funcionário, não dá para você estar olhando pro celular enquanto você fala com ele, né? Imagina, pro bem e pro mal, ele tá te contando ali de uma ideia. Imagina se fosse o contrário. Ele contando pra você falando no celular. Frustrante, frustrante, né? Então, a escuta, ela tem que ser real. Ela tem que ser real. E ela vai te dar muitos elementos para você facilitar toda essa jornada de liderança. E não parar. Não para. Começou a liderar, vai ter um primeiro desafio de liderança, não para.
Estuda, leia, vai atrás de conteúdos que vão te fazer ser um líder melhor. Identifica o que você gosta em você, fortalece isso, né? Sou um líder assim. Não esqueço os meus liderados. Já trabalhou comigo há 15 anos. Se você precisar de mim, eu tô lá. Me manda uma mensagem. Fih, precisei disso aqui. O que você acha disso aqui? Eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudar. E eu cuido mesmo. Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Vou ser assim pro resto da minha vida. Eu cuido da minha família, eu cuido dos meus amigos, eu cuido dos meus funcionários, eu cuido de quem tá perto de mim. E a coisa acontece, né? Naturalmente depois. Porque você não precisa pedir nada pra ninguém, que as coisas... O cara vai fazer com todo orgulho aquilo que você precisar. E até a notícia ruim ele vai receber diferente. E a GE me ajudou muito no meu papel de líder, né? Quantos anos de GE já? Eu completei 10 anos como funcionário agora em agosto de 2024. Mas eu trabalhava em uma agência com a conta da GE. Então, nesse universo, eu já estou há quase 14 anos. Respirando General Electric, inovação e tudo mais. Quando eu entrei, a GE foi a primeira empresa do mundo a ter uma universidade corporativa. Crotonville era o nome dessa universidade corporativa, ficava lá em Nova York. E você tinha, logo que você entrava na empresa, já ficava muito claro quais seriam os treinamentos que você podia fazer de liderança. Eu, quando entrei, passou 2 semanas, já me mandaram para um primeiro treinamento. Para você... E quando você entrou, você estava no marketing já? Estava Não, estava na comunicação. Comunicação. Eu era o líder de relações com a mídia da GE do Brasil, olhando todos os negócios. E aí fui para esse primeiro treinamento e foi um choque para mim, porque eu tateei coisas que estavam, sei lá onde, sabe? Eu não imaginava que liderança tinha tanto assunto assim, que você podia ver tantos prismas diferentes. E aí eu falei, nossa, eu gostei disso aqui. Fui ficando próximo do pessoal do RH, entendendo bastante assim como funcionavam as nossas práticas, os cursos e tudo mais. E fui eu mesmo buscando esses conteúdos e acho que esse atrás. É o principal, né, cara? Não pode cair no seu colo só. Você, para ser uma pessoa melhor, em todas as áreas, não só liderança, é estudar e buscar esse conhecimento. Acho que o drive, cara, que muita gente o drive é o dinheiro. O meu, desde moleque, era aprendizado. Eu acho que o seu deve ser a mesma coisa, o mesmo caminho. Cara, quanto mais rápido eu posso aprender e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, por isso que eu começo a fazer o podcast, para compartilhar isso com as pessoas. Falar com o meu MBA aqui, essa troca de figurinha. E liderança é um assunto, cara, tão complexo e a gente tinha que tocar mais nisso, cara. Porque, e é um movimento que eu vejo ultimamente, de todos os líderes que eu trago aqui, que tem uma mudança de antes estava muita liderança no Olimpo, no topo da pirâmide, e tinha pouco contato, e hoje você vê que é uma liderança mais horizontal, né? De pares, né? Sim. O time tá mais do lado do que embaixo de você. Você tem percebido isso em outras lideranças também, que você tem conversado? Muito. Acho que talvez uma mudança muito bruta no modelo de liderança foi a pandemia. A pandemia forçou essa coisa de você poder trabalhar remoto, ela traz o componente de confiança para um nível muito diferente, né? Porque antes eu te via. Você podia não estar trabalhando, mas eu estava te vendo, né? E se você não trabalhava por um mês, eu sabia que você não tinha trabalhado por um mês e a gente ia ter uma outra conversa. Agora não. Agora eu preciso acreditar que você está trabalhando. E, pô, a gente operou muito tempo remoto. Vocês continuam híbrido? Como vocês estão? Nós continuamos híbridos. Nós temos um escritório e as pessoas têm ali sua liberdade para dosar a rotina e como querem. Mas eu vi muito líder evoluir na pandemia. Porque esse conceito de confiança faz o time performar melhor, né? E acho que foi um lado bom da pandemia, um ganho pra gente. Acho que a gente teve outros malefícios, mas esse é um positivo, né? Assim, se você olha a quantidade de pessoas que conseguiu se beneficiar disso e ter relações melhores no trabalho, eu acho que foi uma coisa boa. O inverso também aconteceu, o trabalho perdeu valor, né? As pessoas perceberam que existia uma vida
E talvez muitas pessoas trabalhassem infeliz. E eu te falei, o componente da felicidade ele é fundamental. Cara. Para rendimento e tudo mais. Para rendimento. Você não consegue performar. Não vai ser o dinheiro que vai te fazer. Lógico, em alguns casos, você vai. O dinheiro é importante. É que a gente fala, a galera exato. fala, não, mas o dinheiro é importante. Eu falo, mas chega uma hora que não é tudo. Experimenta trabalhar em um lugar que você odeia. Experimenta. Eu desafio alguém a fazer isso por 1 ano. Você não aguenta. Seja pela cultura, seja pelas pessoas. Qualquer que seja o elemento que não te faça se sentir bem ali, você não aguenta. Dinheiro nenhum do mundo te mantém lá. Teve um momento da minha carreira onde eu me deparei com uma empresa que eu gostava da empresa e eu gostava das pessoas. Eu odiava a cultura. Eu não conseguia sair da minha cama. Eu me sentia paralisado num nível, assim, complexo. E era, tá? O emprego dos meus sonhos naquele momento. Mas cultura, velho, eu falo, assim, é uma das coisas... A gente falou de liderança complexa. Mas uma empresa que, às vezes, ela tem uma cultura tóxica, ou ela tem uma cultura que tem os seus vieses estranhos... Pra você mudar isso, cara, é uma coisa que é, tipo, quase que impossível. É muito difícil. Então, se você tem uma cultura boa e mantém essa cultura boa, todo o resto vai começar a andar. Seja vendas, marketing, inovação, R&D. Cara, tudo vai começar a andar direito. Porque a cultura é boa, as pessoas querem fazer parte daquilo. É que nem quando você vai pra um país, que a cultura não é legal daquele país, você não... Cara, tem uma coisa estranha nesse país, não condiz com a minha cultura, né? Você não sente bem. E a mesma coisa quando você vai com algum país, alguma cidade, você fala, cara, eu me sinto em casa. Sim, é a mesma coisa, aqui, né? Moraria aqui numa boa. É porque a cultura é a empresa, cara, é a mesma coisa. Tem empresa que te repele, cara, isso é muito louco. E tem empresa que mesmo sendo tóxico, o cara foi feito pra aquele ambiente. Né? Vale ressaltar isso. Às vezes não funciona pra você. Exatamente. Tem gente, cara, que... Tipo, o mercado financeiro é um que todo mundo fala, cara. Pra aguentar o mercado financeiro, a pressão que tem aqui não é pra qualquer um. É isso. É a cultura dos caras. É pressão, é dinheiro e tal. Cara, funciona pra quem tá ali. É você entender... Você falou disso, né? Entender qual é o seu papel, quem você é. O autoconhecimento é muito importante. É o que vai te fazer prosperar. Você tem que identificar o que você é, o que você tem, o que você carrega com você... E o que você acha no outro lugar, né? Não adianta eu te falar que é assim, assim, assado. Você tem que ir lá e ver se é aquilo. E se aquilo funciona. Se você tem esse match de valores entre o lugar onde você tá e você, a chance de você ser bem sucedido é muito grande. Muito maior. Cara, a gente falou da GE, que ela separou em 3. Ela separou em energia, foi isso? Aviação, energia e saúde. Aí você falou da aviação, cara, que eu acho que é o mais legal, assim, pra gente falar. Porque, pô, você pensa em aviação, você pensa em quê? Né? Você pensa em asas, aeronave. E aí tem um negocinho ali, cara. Primeiro você pensa como é que isso voa, né? Como que voa, velho? Como é que voa, né? Aí tem um negócio chamado turbina. E aí você pegar a GE Aviação, ela tem um produto, né? É uma turbina. Uma turbina. Agora me explica como que é essa divisão. Olha, a aviação é uma indústria que eu sou fascinado por ela. É uma indústria encantadora, assim. Nível de... Muita coisa que eu pratico na minha vida, eu aprendi lá na nossa fábrica em Petrópolis, assim. A melhoria contínua, ela, quando aplicada, o benefício que ela traz é surreal. Essa nossa unidade de Petrópolis, ela fica 1 hora do Rio de Janeiro, mais ou menos, ali, né, do centro do Rio, na Serra, e é onde a gente faz a operação mais competitiva para revisão de turbinas do mundo inteiro, tá? Ela tem mais ou menos 3.000 peças. 3.000 peças. Depois de uns 10.000 ciclos, em média, um ciclo é ou uma decolagem ou um pouso. Isso é um ciclo, tá? Então cada voo são 2 ciclos. Cada voo são 2 ciclos, exatamente. E se tiver escala no meio, vai ter mais ainda, tá? Então, geralmente, a cada 10.000 ciclos, isso vai dar com um avião voando 5 anos, 6 anos mais ou menos, você precisa revisar essa turbina. Então, ela sai da asa do avião, o avião ou fica parado, ou vai ter que ter uma turbina reserva para isso. Isso eu ia perguntar. Né? Aí ela desce, ela vai... Se não for aqui do Brasil, ela voa até o Brasil por Campinas, desce em Viracopos, vai por estrada até Petrópolis, a gente revisa essas 3.000 peças,
monta de volta, devolve. 10 dias antes de qualquer outro lugar no mundo. Porque eles amam fazer o que eles fazem. Que demais. Você vai nessa fábrica, todo mundo se conhece, praticamente. Você tem gerações que trabalham lá. Você tem pessoas que são uma capacidade colaborativa alta, mas elas estão preocupadas em que você faça o seu trabalho melhor também. Então é uma cultura que a melhoria está em tudo. Eles desenvolvem coisas ali para melhorar a operação deles. Eles têm uma área de melhoria lá dentro, assim. Então é muito bacana. Além de revisar as turbinas, eles fabricam turbinas lá em Petrópolis também. É grandioso, obviamente, né? Tem turbina de tudo que é tamanho, né? Tem turbina pequenininha e tem turbina que é tamanho de uma casa, né? Exato. Um apartamento na Vila Olímpia aqui. Exato. De tem 20 metros quadrados. Turbinas muito grandes. A gente tem centro de prova, porque você precisa testar essa turbina, você liga ela mesmo. Cara, deve ser demais. Tem um centro de prova. Não, é uma unidade muito, muito bacana de se visitar, assim. Eu tô te devendo a foto, eu vou te mandar. Eu quero essa foto, cara. Quero o vídeo do teste. Porque esse teste deve ser muito legal, eu vou te mandar a foto. Pra quem tá escutando, depois eu até vejo como eu torno essa foto viável. Mas imagina Star Wars, aqueles pods de corrida. A gente tem uma sequência, assim, com as turbinas sem a parte de fora, né? Então ela fica como se fossem todos esses pods, os motores de Star Wars, assim. Que é uma carenagem, né? Que fica carenagem, exatamente. Por fora ali. A carenagem tá ali. Turbininha. Você tira aquilo, ela fica comprida. E quanto representa do valor de uma aeronave, uma turbina? Algo como 40%. O jogo, né? As duas turbinas. 40% do valor da aeronave total. Da aeronave total. Que é o que faz subir e descer. É isso. É isso. Mas se você transporta para outras indústrias também, o motor sempre vai ter um peso muito relevante, né? Você pega qualquer carro, o que vai mudar muito o custo do carro é a potência do motor, né? Exatamente. O tamanho do motor. Agora, para nossa reta final, assim, para a gente não ficar 3 horas conversando, porque quando a gente encontra um cara assim, inspirador, a gente vai ficar horas conversando, a gente tenta manter em 1 hora o podcast. Para quem tá entrando no marketing hoje, que tipo de mensagem gostaria de deixar para essa pessoa? Eu diria o seguinte: se preocupe em fazer um trabalho que faça sentido para você, mas ouvindo o seu cliente. O cliente, ele é a nossa maior inspiração. Tudo bem que ele é a nossa razão de ser também, mas ele tem que ser a nossa maior inspiração. A gente tem que encantar o cliente. Isso vale muito, assim. Quando conseguem acertar e fazer dessa forma, a gente se encanta, te gosta e a gente compra. Feliz. Deixa de ser pelo preço. Deixa de ser pelo preço. E algumas empresas estão perdendo essa habilidade. Tem um negócio que eu falo que é o tal do ego marketing. Não deixa seu ego te matar. É isso, cara. Eu acho que essa é a grande mensagem. Filipão, obrigado pela sua presença. Abriu espaço na sua agenda concorrida de 17 mil países aqui. Porra, o cara é uma lenda, cara. Obrigado por ter vindo mesmo, velho. Super prazer. Conta comigo. Quando quiser, toma as ordens. Valeu demais. Gente, você que gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima.